Vocês já estão praticamente carecas de saber que aqui no canal do Professor Leonardo nós fizemos uma cobertura muito intensa e bastante especial a respeito de todas essas mensagens que foram divulgadas pelo site da Intercept Brasil, nessa que ficou conhecida como Operação Vaza Jato. Por mais de um mês aqui no canal do Professor Leonardo nós fizemos uma cobertura, como eu falei, muito intensa, e agora eu gostaria de falar para vocês um pouco das últimas notícias que nós tivemos a respeito do hacker de Taubaté. O nome de hacker de Taubaté não, perdão, hacker de Araraquara. Algumas pessoas já estão até mesmo chamando ele de Arara Hacker, né? Brincadeira com a cidade e a palavra hacker. Mas o que nós temos agora de falado, né, dessas investigações, desde a prisão do Walter Delgatti Neto, que é conhecido como Vermelho, né? Pelo que nós sabemos até o momento, ele entrou em contato, ele conseguiu chegar até o Intercept Brasil utilizando a Manuela Dávila. Então ele começou a fazer como se fosse, ele invadiu, eu vou aqui falar para vocês o que aconteceu em primeiro momento. Ele hackeou primeiro o promotor de justiça Marcel Zanin. Ele tinha atuado em um processo em que Delgatti era réu por tráfico de drogas. Então esse é o passo a passo que foi apresentado pela Folha de São Paulo. Depois ele encontrou com um grupo chamado Valoriza Ministério Público Federal. Aí ele hackeou o Telegram de um procurador membro do grupo e achou o telefone do Kim Kataguiri. Depois que ele achou o telefone do Kim Kataguiri, ele hackeou e chegou no Alexandre de Moraes, ministro do STF. Lá ele achou o número do Rodrigo Janot, que é o ex-procurador-geral da República, e depois ele encontrou o número do Deltan Dallagnol, do Orlando Martello Júnior e do Januário Paludo, membros da Força Tarefa da Lava Jato. Nas contas deles, o hacker encontrou mensagens que vêm sendo publicadas pelo site do Intercept Brasil e outros veículos, entre eles a Folha. E aí o que aconteceu? Ele hackeou para chegar ao Glenn, porque ele sabia de toda a atuação do Glenn, pelo que ele falou no depoimento. Ele foi hackeando outras pessoas, encontrou o número da Manuela Dávila, entrou em contato com a Manuela Dávila e a Manuela passou o contato do Glenn. E assim foi toda a corrente até chegar ao Glenn Greenwald. A Manuela Dávila, ela confirmou em nota oficial, ela confirma que ela realizou o intermédio do hacker com o Glenn. Então ela testa a versão do hacker e o hacker diz que ele não fez qualquer tipo de adulteração nas mensagens, tá? Então, o conteúdo daquelas mensagens é um conteúdo verdadeiro, porque você perceba que o que o hacker está falando, nós estamos tendo a confirmação da Manuela Dávila, então é possível supor que as palavras dele sejam verdadeiras. Entretanto, há algumas contradições no depoimento, nós já vamos chegar lá. E aqui, ele invadiu conta de outras autoridades e o de mais autoridades, o relato tem contradições. Quais são as contradições que estão sendo apontadas pela Polícia Federal? Tudo isso eu estou pegando aqui da Folha de São Paulo, tá bom? São todas as minhas referências. Aqui, Delgatti tem sido chamado internamente por investigadores de contador de histórias, característica considerada típica de estelionatários. Aqui, ó. Um dos exemplos principais de sua boa vontade, ele está sendo muito solícito, passou contas, passou senhas para que a Polícia Federal pudesse acessar as nuvens, enfim, todas as suas informações, todos os seus dados. Aqui, ó. O suspeito limitou, entre as contradições, investigadores dizem que o hacker faltou com a verdade sobre o número de autoridades que atacou. O suspeito limitou sua atuação a pouco mais de 10 pessoas públicas. Ele afirmou ter sido responsável por passar as mensagens da Lava Jato para o site da Intercept Brasil de forma anônima, voluntária, como revelou a Folha, e sem edição. Aí ele falou assim, Delgatti disse não ter sido o autor de invasões das contas do ministro Paulo Guedes e da deputada Joyce Hasselmann, por exemplo. Os policiais apontam que a investigação tem um número muito maior de vítimas do que Delgatti confessou, conforme o trabalho da perícia. Há mais de 5 mil ligações feitas de um canal vinculado a ele para tentativas de invasão com cerca de 1.000 alvos. As informações da Polícia Federal serão usadas para confrontar o investigado em um segundo depoimento. Outro episódio de contradição apontado pela polícia ocorreu no dia da busca e apreensão na última terça-feira. Segundo informações do Instituto Nacional de Criminalística, um dos celulares de Delgatti estava aberto na conta de Guedes no momento da operação. O telefone ainda iria passar por perícia, mas a questão já é tratada como confirmada. A Polícia Federal também tem na investigação mais detalhes de como o hacker começou a fazer as invasões. Alguns dos pontos apurados são diferentes daqueles declarados por ele em depoimento na última terça. E aí eles falam depois a forma como ele procurou o Glenn Greenwald. Ele procurou pela Manuela Dávila e ele já conhecia a atuação por conta do caso Snowden, então por isso que ele foi procurar o Glenn Greenwald. Então basicamente nós já temos aqui todo o caminho que o hacker fez, como ele chegou até os celulares do Deltan Dallagnol, como ele chegou na conta do Sérgio Moro, como ele chegou ao Glenn Greenwald e como essas mensagens começaram
a ser divulgadas. Todo mundo já sabia, né? Havia uma pequena possibilidade dessas mensagens ter sido divulgadas por alguma pessoa dentro da Lava Jato, frustrado com a ação do Moro, ou enfim. Mas depois todo mundo já sabia que havia sido obtida por uma forma ilegal. Mas o Glenn Greenwald, até o momento, ele apenas está divulgando as mensagens. Então ele não está fazendo absolutamente nada de errado. As mensagens, sim, pelo que está sendo tudo apurado e até mesmo pela perícia que a Folha de São Paulo fez com relação ao áudio do Deltan Dallagnol, tudo mostra que as mensagens são verdadeiras, que as mensagens elas são autênticas, não há nenhum tipo de adulteração. Então que o hacker seja preso, seja condenado, enfim, pague pelos seus delitos e que a gente também possa fazer justiça com relação à atuação do Sérgio Moro na Operação Lava Jato. Porque se tudo que está ali é verdade, então o Sérgio Moro cometeu muitas, mas muitas irregularidades e nós precisamos, mais uma vez, defender a nossa democracia.